Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós iremos abordar sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo, que é um assunto importante para que vocês tenham pelo menos um princípio básico, né, dos fármacos que atuam a nível do sistema nervoso autônomo, né? Então é claro que eu vou fazer alguns direcionamentos e a aula de hoje, especificamente, nós iremos falar sobre os aspectos introdutórios envolvendo a farmacologia do sistema nervoso autônomo, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou aqui sair da tela, entrar na nossa aula em PowerPoint. O material já está disponibilizado para vocês no AVA, né? Então, acompanhem por lá também, se quiserem acompanhar pelo material, juntamente com o material, ok? Então vamos lá, vamos falar da farmacologia do sistema nervoso autônomo, que é de extrema importância também para o conhecimento de vocês. Aqui eu fiz um esboço só para a gente discutir de maneira mais dinâmica sobre relembrar sobre alguns aspectos da fisiologia do sistema nervoso autônomo, tá? Vamos lá. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. O nosso sistema nervoso, ele é subdividido em sistema nervoso central, no qual nós temos aí o encéfalo e a medula espinhal fazendo parte, e também tem a divisão de sistema nervoso periférico, ou seja, são os pares de nervos espinhais e cranianos que partem do tronco encefálico e ramificam todos os nossos tecidos e órgãos, tá? Na nossa subdivisão do sistema nervoso periférico, nós temos a subdivisão eferente ou motora, né, e aferente ou sensorial. Então vamos dar um foco aqui na subdivisão do sistema nervoso periférico eferente, né? Ainda nós temos outras duas subdivisões do nosso sistema nervoso periférico na nossa divisão eferente, o sistema nervoso somático, responsável pelos controles voluntários, né, do nosso organismo, como, por exemplo, o processo de contração do músculo esquelético, né, e o nosso sistema nervoso autônomo, que é o nosso foco, falar da farmacologia do sistema nervoso autônomo, que é responsável pelos nossos controles involuntários, pelas nossas respostas involuntárias, né? Batimento cardíaco, contração, relaxamento de pupila, glândula exócrina, sudorese, né? Enfim, todos os nossas ações involuntárias, o sistema nervoso autônomo é responsável por isso, ele faz parte, então, do ramo eferente do sistema nervoso periférico, tá? E existem dois conjuntos de feixes nervosos que formam o nosso sistema nervoso autônomo. Os feixes nervosos simpáticos e os feixes nervosos parasimpáticos. A gente fala então, de sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, ok? Bom, deixa eu só verificar aqui uma coisa, pessoal. Não, tudo certo aqui, tá? Só estava verificando uma questão ali no meu software de gravação de vídeo, mas vamos voltar, né? A nossa via simpática, autônomo-simpática, é responsável pelo nosso estado de vigília, ou seja, é aquela resposta de luta e fuga, né? No qual a gente precisa de uma descarga maior energética, né? A gente fala descarga de adrenalina ali, para que a gente possa agir mais prontamente, com reflexos mais rápidos, né? Então, o nosso sistema nervoso autônomo simpático ele é responsável por esse estado de vigília, né? Está relacionado com vigília. Já o parasimpático já prevalece mais na saciedade, no repouso, tá certo? E cada um dessas vias, né, nervosas, elas são mediadas por moduladores endógenos com papel de neurotransmissores, tá? Nos quais eles estão associados a receptores específicos, no qual eles disparam todas as vias modulatórias nesse contexto, tá? No caso do sistema nervoso autônomo simpático,
o neurotransmissor, que é o modulador endógeno desses feixes nervosos autônomos, é a noradrenalina. É a adrenalina e a noradrenalina, né? Só que a adrenalina ela tem um papel biológico de modulador mais, digamos, mais robusto e mais importante do que a adrenalina, já que a adrenalina tem uma aplicabilidade clínica maior, tá? Os receptores que são específicos, seletivos aí para noradrenalina são os receptores chamados de receptores adrenérgicos. Então nós estamos falando das fibras autônomas adrenérgicas, que são simpáticas, né? Simpáticas adrenérgicas. Os receptores são do tipo alfa e do tipo beta. Então nós temos alguns subtipos de receptores alfa e alguns subtipos de receptores beta. Os receptores alfa, nós temos os receptores do subtipo alfa 1 e alfa 2, e os receptores beta do subtipo beta 1, beta 2 e beta 3, ok? Ambos os receptores adrenérgicos, os tipos de receptores adrenérgicos seletivos para a noradrenalina, são receptores acoplados à proteína G, ou seja, o mecanismo de sinalização envolvido, tá, no complexo funcional modulador endógeno receptor é nas bases dos receptores acoplados à proteína G. Então, a via de sinalização bem complexa aqui, tá? Já os feixes nervosos parasimpáticos autônomos, o neurotransmissor modulador endógeno é a acetilcolina, que desempenha todo o seu papel modulador ao ativar os receptores chamados de colinérgicos, que podem ser do tipo muscarínicos ou nicotínicos. Os subtipos de receptores muscarínicos, nós temos receptor M1, M2, M3, tá? E os receptores nicotínicos, nós temos receptores do tipo NM, de muscular, tá? Então, um receptor envolvido aí com a placa motora no processo de contração do músculo esquelético, neurônio motor, no qual a transmissão colinérgica é importante, e NN, ou neural, ok? Então, tá aí o nosso panorama geral aí, relembrando da fisiologia do sistema nervoso autônomo, certo, pessoal? Então, vamos lá. O sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas nossas respostas involuntárias. Então, o que ele vai controlar? Musculatura lisa, tanto de órgãos quanto de vasos sanguíneos, tá? Secreções exócrinas, tá? Então, as glândulas exócrinas recebem as ramificações dos feixes nervosos aí, simpáticos e parasimpáticos, autônomos, né? Algumas endócrinas também, mas principalmente as exócrinas, como glândulas sudoríparas, lacrimais, salivares, tá certo? O nosso músculo cardíaco, que é o nosso sistema nervoso autônomo, através dos feixes simpáticos e parasimpáticos, controlam a nossa frequência cardíaca, ok? E alguns processos metabólicos também, relacionados com o metabolismo de carboidrato, são controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo, tá? Bom, então, pessoal, como que é feita essa comunicação? Como nós vimos anteriormente, existem modulador endógeno e sistema de receptores, tanto para conduzir as vias autônomas simpáticas, quanto para conduzir as vias autônomas parasimpáticas. E quem são esses moduladores endógenos? São moléculas denominadas de neurotransmissores, né? São moléculas sinalizadoras que funcionam como moduladores endógenos na base de neurotransmissores, ou seja, são moléculas químicas sinalizadoras que são sintetizadas nos nossos neurônios e participam dos processos de comunicação neurônio-neurônio, neurônio-célula efetora, ok? Então, por isso que nós falamos que esse tipo de neurotransmissão que envolve neurotransmissores é chamado de neurotransmissão química, porque nós estamos falando da liberação em uma região chamada de sinapse de uma molécula química que funciona como uma molécula sinalizadora a nível de neurônios, tá certo? A nível de feixes nervosos. Então, é uma neurotransmissão química, tá?
Então, a nossa neurotransmissão química, ela ocorre basicamente em 5 etapas. Quais são elas? Primeiro, o neurotransmissor é sintetizado a nível de corpo celular ali dos neurônios, né? Posteriormente, ele é direcionado até os terminais axonais, né? Os terminais dos axônios, e lá são armazenados em vesículas, que são chamadas de vesículas sinápticas. Então, vão aguardar o estímulo chegar para que ocorra a segunda etapa, que a segunda etapa é caracterizada pela liberação no neurotransmissor em uma região de comunicação entre neurônio com neurônio, neurônio e célula efetora, chamada de sinapse. E essa liberação do neurotransmissor, como ele está em vesícula, né, armazenado em vesícula, ela ocorre por um fenômeno chamado de exocitose, tá? Depois que esse neurotransmissor é liberado na sinapse, ele deve se combinar com seus receptores pós-sinápticos específicos, né? No caso da acetilcolina, os receptores pós-sinápticos são os receptores colinérgicos do tipo muscarínico ou nicotínico, M1, M2, M3 ou NM, NN. No caso da noradrenalina ou adrenalina, os receptores pós-sinápticos serão os receptores adrenérgicos, que são do tipo alfa, alfa 1, alfa 2, ou beta, beta 1, beta 2 e beta 3. Tá certo? Depois que o neurotransmissor combinou, então, se ligou, interagiu com os seus receptores pós-sinápticos específicos, forma-se, então, o que a gente chama de complexo modulador endógeno receptor, que é o complexo funcional estável gerador, então, da modulação das funções. Então, ocorre a ativação desses receptores, tá? Pelo fenômeno de interação nas bases agonistas, né, dos moduladores endógenos, e há então o início da atividade pós-sináptica caracterizada pelo disparo de vias de sinalização ao longo das células nervosas, tá? E das células efetoras teciduais que estão em contato com os feixes nervosos também, ok? Depois que alcançou um limiar aí de resposta, né, biológica, esses neurotransmissores eles se desacoplam então dos receptores, eles precisam ser degradados, hidrolisados ou inativados, de maneira que você cesse a atividade desse neurotransmissor na sinapse. Então, existem três mecanismos pelos quais nós conseguimos cessar a atividade dos neurotransmissores da sinapse. Hidrólise, ou seja, destruição do neurotransmissor, e modificação enzimática, ou seja, inativação, né? Por modificação enzimática. Esses dois mecanismos são desempenhados por enzimas. E nós temos também a recaptação neuronal, tá? Que não é um sistema mediado por enzima, é simplesmente uma proteína de membrana que está presente nos neurônios pré-sinápticos, pelo qual o neurotransmissor retorna para o interior do neurônio, do terminal pré-sináptico, então sai da sinapse e cessa assim a sua atividade, ok? Bom, vamos lá. O único neurotransmissor que sofre hidrólise na sinapse é a acetilcolina, através da ação de uma enzima chamada de acetilcolinesterase, tá certo? Então, a acetilcolinesterase, de fato, ela degrada, destrói a acetilcolina na sinapse, tá certo, pessoal? A noradrenalina, adrenalina, adrenérgicos, né, monoaminas e outras substâncias aí neurotransmissoras geralmente sofrem inativação enzimática por uma modificação do seu padrão químico original, e isso também é desempenhado por enzimas. No caso aqui da noradrenalina, existem duas enzimas importantes, a monoaminooxidase, ou MAO, e a catecol-O-metiltransferase, ou CONT, que são enzimas que são capazes de modificar o padrão estrutural da noradrenalina, dessas catecolaminas ou monoaminas, inativando, então, estes fármacos na sinapse. Tá? Esses fármacos não, né, pessoal? Esses neurotransmissores na sinapse, ok?
E os sistemas de recaptação, nos terminais neuronais pré-sinápticos, nós temos um sistema de recaptação específico para noradrenalina, para serotonina, para dopamina, tá? Então, existe aí uma especificidade dos sistemas de recaptação também, tá? Ok. Então, essas são as 5 etapas. Aqui, então, eu mostro para vocês um desenho da sinapse, né? Da comunicação de um neurônio com o outro. Então, um terminal axonal comunicando com o corpo celular aqui de outro neurônio, né? E o espaço existente aqui, ó, eles não chegam a se conectar, né? A encostar um no outro. Então, eles deixam um espaço e esse espaço, então, entre esse espaço de comunicação é chamado de sinapse. Nesse caso aqui, as nossas sinapses químicas, tá certo? É onde o neurotransmissor tem que ser liberado para dar continuidade à propagação do estímulo. Ok? Então, aqui é um exemplo da nossa junção neuromuscular, ou seja, o nosso neurônio motor colinérgico, né? Ramificando uma fibra muscular. Então, isso aqui é o mecanismo pelo qual ocorre a contração do músculo esquelético, né, por via sistema nervoso aí, periférico, né, no caso dos neurônios motores colinérgicos. Então, o que acontece? Um estímulo aqui ele vai sendo conduzido ao longo do axônio, nos terminais, chega ali nos terminais axonais do neurônio pré-sináptico, né? É um estímulo conduzido de maneira saltatória, ele vai pulando as bainhas de mielina aqui até chegar nesse botão terminal do neurônio pré-sináptico, né? Então, quando esse estímulo elétrico ele chega aqui, ele modifica todo o potencial da membrana, promove a abertura de canais de cálcio, chamado de canais de cálcio voltagem independentes, né? Então começa a entrar cálcio. Aí quando começa a entrar cálcio, aumenta a concentração intracelular de cálcio e isso estimula um evento chamado de exocitose de vesículas. Então, como os neurotransmissores estão armazenados aqui em vesículas, entrou cálcio, aumentou a concentração de cálcio, promove-se então o estímulo de exocitose, essa vesícula migra até a membrana do neurônio, se funde com ela e libera o neurotransmissor na sinapse. Esses neurotransmissores aqui se ligam a receptores específicos presentes nos locais pós-sinápticos, né? Seja uma fibra muscular, seja uma célula efetora, seja um outro neurônio, e ativa esse receptor e dispara então toda a via de comunicação neuronal ali. Tá? Então, assim que funciona a nossa neurotransmissão e como o nosso sistema nervoso está desempenhando todas as suas funções. Então, aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês a localização dos nossos receptores colinérgicos e adrenérgicos, né? Então, eles têm uma distribuição bem considerável aí no nosso organismo. Então, nós temos aí receptores colinérgicos do tipo muscarínico e nicotínico. Né? Então, nós temos o muscarínico M1, M2, M3, nicotínico NM. Tá? O M1, muscarínico, do tipo 1, ele é chamado de neural porque ele está mais presente no sistema nervoso central e neurônio pós-ganglionar simpático, tá? Ou neurônio pós-sináptico. O M2 ele já é o muscarínico cardíaco porque está mais presente no coração e no músculo liso. E o M3, ele é glandular, porque ele está mais presente nas glândulas exócrinas e também nos vasos, né? Sanguíneos, músculo liso e endotélio, tá? Então, vejam que todos os receptores muscarínicos, do tipo muscarínicos para acetilcolina, eles são receptores acoplados à proteína G, tá? Então, esse é o mecanismo de transdução aqui que representa os receptores acoplados à proteína G, tá? Os receptores nicotínicos são do tipo NN e NM. O NM, esse N vem de neural, então eles estão mais presentes no neurônio pós-ganglionar. E o NM, esse M, vem de muscular, então esse é o receptor envolvido com a placa motora e responsável pelo processo de contração do músculo esquelético. Percebam que, diferente dos muscarínicos, os receptores colinérgicos do tipo nicotínicos são canais iônicos, não são receptores acoplados à proteína G, ok? Já os adrenérgicos são todos receptores acoplados à proteína G, e nós temos os adrenérgicos do tipo alfa, que pode ser do tipo 1 ou tipo 2, ou beta, do tipo 1, tipo 2, tipo 3.
O alfa 1 presente o músculo liso, alfa 2 nas terminações adrenérgicas pré-sináptica, plaqueta, lipócitos, né, células do tecido adiposo, músculo liso. Beta 1, coração, lipócitos também, sistema nervoso central e terminações pré-sinápticas. Beta 2, músculo liso e beta 3 lá no tecido adiposo, nos lipócitos. Então essa é a localização dos nossos receptores envolvidos com o sistema nervoso autônomo, tá? Colinérgicos, específicos para acetilcolina, e adrenérgicos específicos para adrenalina e noradrenalina. Ok, pessoal? Beleza. Então tá aí, pessoal, ó, a função, a ação biológica da ativação dos receptores muscarínicos nos diferentes tecidos, tá? Olhos, coração, vasos sanguíneos, bronco, trato gastrointestinal, trato geniturinário, terminação nervosa e também na pele. Então isso aqui eu não vou ficar entrando em maiores detalhes com vocês, é só vocês observarem, né, que quando esses receptores aqui, ó, são ativados nestes locais, nesses tecidos, a resposta observada é essa aqui, né? Por exemplo, se eu ativar um receptor do tipo, principalmente M2, né, muscarínico, lá a nível de músculo liso ciliar, né, da íris, o fenômeno biológico que eu irei observar é a contração do músculo livre circular da íris e do músculo ciliar, tá? Então aí tá para vocês observarem direitinho como funciona isso. E assim também eu coloquei em relação aos receptores adrenérgicos alfa e beta nos diferentes tecidos. Então quando eles são ativados nesses locais, a resposta é esta daqui. Beleza, pessoal? Então, no material de vocês tem até um outro desenho, uma outra imagem que mostra a diferença, né, entre simpático e parasimpático em relação aos efeitos mediados por cada feixe nervoso autônomo. Em muitos tecidos e órgãos, esses efeitos são contrários, né? Enquanto, por exemplo, a noradrenalina, ao ativar receptores adrenérgicos no músculo cardíaco, promovem aumento de força, de contração e de frequência cardíaca. A acetilcolina, quando ativa receptores principalmente do tipo muscarínico lá no músculo cardíaco, promove diminuição da força e da frequência cardíaca, tá? Então, só vocês observarem lá na aula que eu disponibilizei para vocês. Pessoal, como que os fármacos podem atuar no contexto do sistema nervoso autônomo? De algumas formas, né? Eu destaquei para vocês ali em vermelho os 3 principais mecanismos nos quais os nossos fármacos utilizados clinicamente atuam no sistema nervoso autônomo, aqueles utilizados, né, para tratar condições patológicas envolvendo aí a sinalização autônoma, tá? Então, os principais mecanismos são impedindo a liberação do neurotransmissor, ou seja, interferindo na exocitose das vesículas, promovendo a ação agonista, ou seja, mimetizando a ação do modulador endógeno por ativar os mesmos receptores, o mesmo sistema de receptor, né? Ou promovendo a ação antagonista, bloqueando, então, os receptores, não deixando que eles sejam ativados ou por moduladores endógenos ou por agonistas. Nesse contexto aqui, ó, de agonista e antagonista, iremos discutir agonistas e antagonistas colinérgicos e agonistas e antagonistas adrenérgicos. Tá certo, pessoal? Então, esses são os 3 principais mecanismos. Ok, pessoal, então finalizamos aqui a nossa aula introdutória sobre sistema nervoso autônomo. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Assistam a aula quantas vezes acharem necessário, acessem o nosso material, tá? E estou à disposição para o que vocês precisarem em relação a dúvidas, etc. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau!